Olá, pessoal. Boa noite. Vamos estar aqui. Vamos lá, né? Estamos no nosso horário. Vamos dar início a mais uma noite. Deve ser o frio, né? Estamos aí com poucas pessoas, mas tudo bem. Também já estamos chegando aí no final do semestre. Todo mundo deve estar já cansado e eu não sei se algum de vocês fez, né? Mas domingo teve a prova da OAB aí. Então, de certa maneira, vocês já estão aí, né, contando os dias para acabar logo esse semestre. Bom, se a gente olhar no calendário, nós temos a aula de hoje, semana que vem mais uma, né? Então, a gente está aí só com mais aula dia 21 e dia 28, aí logo dia 5 vai estar dentro da semana de provas não existe aula, né? Então, fiquem atentos aí ao calendário, já estamos quase no final, né? Quase no final do semestre aí. Enfim, né? Aí vocês irão aí para o último, né? Último semestre ou penúltimo. Bom, a nossa disciplina, a gente continua, e quem já abriu o material lá, né? O material de estudo de hoje a gente tem aí mais 2 benefícios, né? Iremos estudar mais 2 benefícios, que é o salário maternidade e salário família, né? São os 2 salários que o INSS paga. E aí, semana que vem, né, o material já está lá também, a gente vai falar sobre os auxílios, né? São 2 também, auxílio doença e auxílio acidente. Na semana que vem, a gente encerra a verificação dos benefícios aí, regulamentados e regidos pelo INSS, e aí a 22ª semana, a gente, né, eu ainda estou aqui para ver se eu coloco sobre o FGTS, ou a gente fala um pouquinho de processo previdenciário, que na prática é processo administrativo, mas enfim, né, aí daqui a 2 semanas eu defino, e aí, né, na última semana, na semana de julho, na verdade, não existe aula, e já é a avaliação do segundo bimestre, né? Então, esse é o nosso calendário. Com relação às avaliações, né, já foi feito o trabalho, valendo 30, e aí nossa prova, né, a atividade avaliativa, valendo 70, assim como foi o primeiro bimestre. Bom, então vamos compartilhar aqui nosso slide, né, nosso tradicional slide, que vocês já estão acostumados aí, sempre está disponível para download. Né, e esses slides vêm aí, de uma certa maneira, compor aí quase que uma apostila para vocês, né? Quase que uma apostila. Quem estiver salvando, organizando aula após aula, né? Depois que terminar o semestre, vai ter aí, né, toda essa apostila para poder consultar e utilizar, que, de certa forma, ela resume, né? É sempre um resumo aí do que a gente está falando. Óbvio que, dentro daquela limitação de tempo e de ementa que a gente tem, claro que se vocês pegarem uma doutrina, sempre vai ter muito mais, né? Sempre vai ter aí muito mais. Só que, né, a gente acaba trazendo as regras principais, aquilo que importa. Bom, e hoje a gente vai falar sobre salário maternidade, né? Então, o salário maternidade, o salário maternidade, ele tem uma peculiaridade diferente dos demais. Por que o salário maternidade ele vem prestigiar? Ele vem prestigiar, né, a recomposição financeira de uma pessoa que está gestante ou teve aí, né, a criança, o bebê, mas e, em razão disso, não consegue trabalhar, né? Então, a gente tem aí o salário maternidade como sendo aquele benefício pago pelo INSS para auxiliar, né, e, de uma certa forma, impedir que as empresas discriminem, né, as gestantes e as mães. Por quê? A gente sabe que, de um modo geral, né, as empresas elas estão preocupadas com lucro, né, estão preocupadas aí com efetividade, lucro, rendimento, enfim, toda essa história de capitalismo. Se não existisse uma contrapartida do Estado,
as mulheres que já têm uma dificuldade natural de, né, já historicamente, né, elas sempre foram aí preteridas do mercado de trabalho, só nos últimos tempos que elas vêm ganhando espaço. Naturalmente, se não tivesse essa contrapartida do Estado, seria ainda mais difícil para uma mulher, principalmente jovem, no período, né, de fertilidade, aí, para ser contratada. Porque, querendo ou não, uma empresa que está preocupada com dinheiro e mais dinheiro e lucro, manter uma funcionária por 5 meses em casa, isso gera um custo para a empresa, né? O custo tanto de salário, né, de financeiro, quanto o problema de reposição, de achar alguém no lugar daquela mãe, né? Então, isso daí, de um modo geral, né, isso custa para as empresas. Claro que a empresa que enxerga isso como um custo, não é uma empresa boa para trabalhar, né, já começa por aí, mas, de qualquer maneira, o que a Previdência Social fez e o que o Estado brasileiro acaba fazendo como uma política de não, né, criar mais essa barreira do mercado de trabalho, conceder o benefício do salário maternidade, né? Então, o salário maternidade, ele tem uma proteção toda especial na Constituição, né? Então, lá no artigo 5º, o próprio artigo 8º, que fala dos direitos sociais. Então, o salário maternidade é um benefício previdenciário, mas que ele encontra proteção mais reforçada ao longo do texto constitucional. E aí, o que é feito? Né? O INSS é quem vai contribuir, né, com a empresa. Então, é do INSS que vem o dinheiro para o salário maternidade. Então, o que acontece? O INSS repassa esse dinheiro para a empresa, que na prática não é repasse, é uma compensação, né? Então a empresa paga menos contribuição, ou seja, está compensando aquele valor que é relativo ao salário maternidade. Então a empresa, ela não tem um prejuízo financeiro, né? Não tem um prejuízo financeiro porque isso é compensado pelo INSS. O que existe, né, e aí continua existindo, é o problema da mulher ficar afastada, né, ficar afastada, e aí a lei vem, né, só que aí é a lei trabalhista. Aqui a gente tem que tomar um cuidado grande, porque quando a gente fala de salário maternidade, é o benefício previdenciário, é a parte no sentido financeiro, né, o direito previdenciário, ele vem trazer um benefício em pecúnia, em dinheiro. A parte de afastamento, né, a parte em que a mulher tem direito a passar lá 120 dias longe, né, em casa, cuidando do filho, isso não é um benefício previdenciário, isso é um benefício da legislação trabalhista, né? Então, aqui as duas coisas acabam, muitas vezes, se confundindo, porque é muito próximo o período do salário maternidade com o período da licença maternidade, que é o direito trabalhista, né? Então, eles são próximos, mas não são a mesma coisa. Cada um tem a sua lei própria, sua legislação própria, seu regramento próprio, requisitos próprios, né? Então, nós temos tudo isso daí. E também não se confunde, né, aqui no direito previdenciário, aquele programa, né, aquele programa de incentivo que as empresas têm para deixar a mulher, a mãe, nesse caso, não só 4 meses, mas sim 6 meses, né? Então, na legislação tributária, existe uma outra regra, né, que fala que se a empresa deixar a mãe não só 4 meses, que é a regra básica, mas sim 6 meses, essa empresa ela pode se compensar, né, ela pode pagar menos imposto, né? Então, também não é uma regrinha previdenciária, é uma regrinha tributária. Então, vejam que o direito, como um todo, ele se preocupa, né, com a gestante, com a mãe, tanto na esfera trabalhista, quanto na esfera previdenciária, quanto na esfera tributária. E não podia deixar de ser diferente, né? A gente só está aqui hoje porque a gente teve uma mãe em algum momento, né? E se não fossem as mães, não existia o mundo, não existia a humanidade. Então, a perpetuação da espécie precisa ser incentivada, né? A mãe não pode ser punida. Ser mãe
né? Não pode ser nunca considerado um fardo, sim, um presente aí, algo especial, né? Quem já é mãe sabe disso, o quanto enfim, né? Eu não sou mãe, obviamente, né? Mas eu tenho um filho. O pai já é importante, imagine a mãe, né? Que carregou o filho aí por meses na barriga. Então, o direito, ele tem essa proteção, tem essa preocupação com a gestante. E por isso que o salário maternidade, ele é especial, e ele tem um grande detalhe, que ele não tem limitação de pagamento de valor, né? A gente já falou várias vezes os benefícios aqui, que os valores que o INSS paga, né, os benefícios, eles sempre são limitados a um teto. Salário maternidade não tem isso. Salário maternidade é pago no valor do salário da ativa, né? Porque os benefícios, de um modo geral, eles sempre são valores menores, né? Raramente uma pessoa vai receber de benefício do INSS o mesmo valor que ela tinha na ativa. O salário maternidade, não. Então, esse período em que a mãe fica de licença, sem trabalhar e tudo mais, o salário maternidade, que a empresa se compensa, é o salário que é pago integralmente para a mãe, né? Que é pago integralmente. Então, não tem desconto, não tem essa limitação do teto. O que existe é uma jurisprudência que vem falar, né, do teto do funcionalismo público, né? Então, aí sim a gente tem uma limitação. O funcionalismo público, existe, né, uma hierarquia aí de valores, mas se diz, né, se coloca lá na Constituição que o teto do funcionalismo público é o valor, né, do cargo mais alto dentro da escala aí, né, de hierarquia do governo, que seria, né, o presidente ou os ministros do STF. Então, nesse caso, né, o valor, né, o teto que o INSS pagaria seria o mesmo do teto do funcionalismo público, que acho que é R$ 42 mil hoje, né? Então, nós temos essa jurisprudência falando que se uma mulher, por exemplo, ganha R$ 80 mil, aí teria essa limitação do teto do funcionalismo, né? E aí o Emerson perguntou aí, se for contribuinte individual, para quem não se lembra, contribuinte individual é a empresária, é a diarista que contribui, é o autônomo. Nesse caso, a grande maioria acaba contribuindo pelo mínimo, né, aquela contribuição simplificada, e vai receber um salário mínimo, né? Então, se contribui pelo mínimo, né, vai receber o salário mínimo, mas toda essa categoria ela tem a opção de contribuir 20% do valor que ela recebe efetivamente, né? Então, vamos imaginar que ela receba 5 mil por mês a título de prolabore, e ela paga lá 20% todo mês, né, R$ 1.000 de contribuição ao INSS. Aí a base vai ser aqueles 5 mil, aí ela recebe proporcional, né, a esse valor mensal que ela contribui. Então, aí é feito com base no que é contribuído, né? Com base no que é contribuído, mas na prática a grande maioria recebe um salário mínimo, né? Porque quase todo mundo contribui só com o mínimo mesmo. Bom, então vamos para os slides aqui, feito esse contexto. Salário e maternidade, né? Quando que alguém passa a fazer jus aí ao salário e maternidade? Basicamente, no nascimento de uma criança, né? Então, nós temos aí a condição do nascimento de uma criança. A gente vai ver que a adoção também dá direito a esse salário maternidade, né? Inclusive para o pai. Então, não é impossível o pai receber salário maternidade. Nós temos aí as adoções por casais homossexuais, só de homens, então eles passam a ter direito também ao salário maternidade. Então, é o nascimento de uma criança. Pode acontecer, né, da criança não vir a nascer, a pessoa tem um aborto não criminoso, né? Então nós temos lá o aborto espontâneo, que, enfim, né, por condições biológicas da mulher, a criança é abortada. Também faz jus ao benefício,
Óbvio que não vai fazer jus ao benefício durante 128 dias, né? A gente já vai ver nos próximos slides, tem uma tabelinha ali que vai dizer o período, mas faz jus a um salário maternidade, né? Nós temos outra hipótese de aborto não criminoso, quando é decorrência aí de um estupro, né? Então, a legislação permite, mulher que engravidou em razão de um estupro, a legislação permite que ela venha abortar. Ao fazer isso, ela também faz jus ao salário maternidade, claro, também não durante todo o período de 128 dias. E também a gente tem a questão do aborto, né? Isso aí foi decidido ali por 2010, 2011, mais ou menos, é o aborto de criança anencéfala, né? Crianças aí que durante a gestação é diagnosticado com a má formação aí né, cerebral, enfim, essa parte neurológica, essas mães, né, estão autorizadas também a fazer o aborto, e ao realizar o aborto, elas também vão aí fazer jus ao salário maternidade. Então, nós temos aquilo, né, o nascimento de uma criança, o aborto, sempre que não for criminoso, então, imagine uma mulher que vai numa clínica clandestina, ou vai lá no Paraguai e faz o aborto, ela vai ter direito? Não, né? Não, porque o aborto é proibido no Brasil, a não ser nas hipóteses que são autorizadas, né? Que é o aborto natural, o anencéfalo e o decorrente de estupro, essas podem. E aí a adoção, né? A adoção guarda judicial também faz jus aí ao salário maternidade, e aí que entra a hipótese do homem. O homem também é admitido na primeira hipótese aqui, nascimento de uma criança, quando a mulher vem a falecer, né? Quando a mulher, durante o período do salário maternidade, em uma complicação, em razão do parto, qualquer problema aí, ela vem a falecer. Aí também é admitido que o homem assuma, né, aquele período que né, a gente já vai ver a contagem do tempo, mas ele começa a contar 28 dias antes do parto e depois 100 dias depois, né, então ele dá 128. Então não é do nascimento da criança que se conta, muito embora, quando é parto natural, você não consegue programar, e via de regra começa a contar do parto. Mas, enfim, isso até, né, essa questão de 4 meses, na prática é 4 meses, que também é a licença gestante, né, lá do direito trabalhista, ao meu ver, isso é algo extremamente ruim no direito brasileiro, porque qualquer médico, qualquer estudo, qualquer órgão que estuda essa situação, coloca que, né, a criança até 6 meses, ou o bebê até 6 meses, deve unicamente se alimentar do leite materno. E aí, como é que uma mãe vai amamentar tendo que trabalhar, né? Então, isso daí, eu vejo que essa legislação já tinha que ter sido atualizada há muito tempo, mas não é, né? Não é por causa de pressão dos empresários aí que não querem ter esse problema, né? Mais 2 meses sem a funcionária, mas é aquilo, o bebê, ele até 6 meses deve se alimentar só, né, do peito, enfim, a mulher que não tem. E aí o que a legislação criou, né? A legislação criou aquela hipótese de que terminados 4 meses, aí a mãe tem direito a 1 hora a mais, né, de intervalo para ir amamentar o filho, né? Então fica aquela gambiarra que, né, na prática a mãe não consegue, porque muitas vezes mora longe, vai ir para casa como amamentar, ou vai deixar o bebê aonde para amamentar. Então, na prática, o que tem acontecido é que todo mundo que trabalha, as mães que trabalham, acabam tendo que interromper a amamentação já nos 4 meses, o que é absolutamente contrário às diretrizes médicas. Então, vejam como essa questão do capitalismo, do lucro, da empresa e tudo mais, ela acaba afetando, né? Acaba afetando a saúde dos bebês aí no geral. O Daniel ergueu a mão, diga lá. Olá, professor, boa noite. Há um tempo de carência, se eu
se for feito por conta própria? Salário maternidade, sim, quando é contribuinte individual, né? Quando é contribuinte individual, tem 10 meses. Agora, se é empregado, não, né? Se Não. você é segurado empregado, não tem carência. Você pode ser contratado, você não, porque você é homem, né? Mas uma mulher pode ser contratada aí com 8 meses de gravidez, vai entrar no salário maternidade, né? Só que para contribuinte individual, que é autônomo, enfim, né, o empresário, aí tem que cumprir 10 meses. Outra pergunta que me surgiu agora é, e o falecimento? É repassado isso ao cônjuge ou companheiro, ou não? Assim. Sim, sim, sim. Se a mãe vem a falecer, né, aí é passado para o pai, né? Agora, se o pai morre, aí, né, o pai não... Mas a mãe falecendo, né, aí sim, aí sim. Obrigado. Bom, de nada. Bom, seguindo aqui, né, vamos avançar aqui mais um slide. Quem que vai pagar isso daí, né? Quem vai pagar, na verdade, é o INSS, né? É o INSS que vai permitir a compensação, mas quem repassa o dinheiro para a pessoa, né? Para a gestante? Aí depende da situação, né? Quando a pessoa é empregada, quem vai repassar esse dinheiro é a empresa. Então, muitas gestantes, aí, muitas mães, nem percebem que isso mudou, né? Que ao invés de receber salário, elas começaram a receber salário maternidade, porque é a empresa que vai pagar, né? Ao invés dela, né, vamos imaginar lá, os 4 mil reais que ela ganhava de salário, ela vai receber de salário maternidade, né? Então, a empresa vai pagar os mesmos 4 mil reais. Então, muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Nem percebem, mas essas mães têm uma obrigação de comunicar à empresa e levar um atestado dizendo quando que é programado aí o nascimento da criança, né? Então, por que tem que se levar esse atestado? Porque o benefício do salário maternidade, ele é previsto na lei que ele começa a ser pago 28 dias antes do parto, né? Então, vejam só, diferente da licença lá do trabalhista, o salário maternidade começa 28 dias antes, né? E então, como é que a empresa vai saber? Vai ser por atestado médico, todo ginecologista aí, enfim, todo médico, né, que acompanha a gestante, calcula lá os meses, né, na verdade são semanas, né, é sempre semanas, e aí vai ter uma previsão de quando vai nascer, né. Isso é para o empregado, né, então, agora, e quando é um segurado autônomo, né, quem vai pagar isso daí é o próprio INSS, né? Então, vamos imaginar, é uma diarista e essa diarista contribui como autônoma. Ela não tem nenhum patrão, né? Não tem nenhum vínculo, né? Seletista com ninguém. Então, aí sim o dinheiro vem direto do INSS, né? Aí ela tem que se cadastrar lá no portal, vai ter que mandar os atestados lá e aí ela vai receber a partir do cadastro, né? Então, quem paga aí sim é o INSS. E aí, nos casos de adoção, né? Então, quem vai pagar isso também é o INSS e você tem que apresentar lá o termo, né, de deferimento da guarda. Quando assume a pessoa, né, a criança, vai receber isso daí. Aí é um outro detalhe, né? Muita gente fala assim, mas tá bom, eu posso adotar uma criança de 8 anos. E aí eu recebo o salário maternidade, recebe também, né? Recebe também. Não tem limitação. A limitação que a jurisprudência põe é para maior de idade, né? Você adota aí, mas aí, né, praticamente não existe essas hipóteses, né? Mas se for adotar o maior de idade, né? Pegar para guarda, aí sim. Quem que ergueu a mão? Alguém ergueu a mão. Eu, professor. Karen, se a adoção acontecer por 2 homens, um casal homoafetivo, eles recebem também esse seguro maternidade? Recebe. É o salário maternidade, né? Então, isso aí até gerou uma discussão no início, porque, assim, num casal normal, quem recebe o benefício é a mãe, não o pai, né? E aí, tendo 2 homens, né,
quem assume o papel de quem ali, né? Então, consolidou-se aí que os dois recebem, né? Os dois recebem, só que a gente já vai ver mais para frente aqui, daqui a 2 slides, que, né, vamos abrir aqui rapidinho, só para vocês verem, ó, no caso de adoção, bom, é 120 dias também, né? Então, nós temos aí esse salário maternidade integral pago para a pessoa. É só no caso de aborto, que é só 14 dias, né? Então, os pais vão receber esse benefício, né? Então, e quando é uma doação afetiva entre mulheres, as duas também recebem? Também. Como não tem como definir, né, qual é qual, acaba que a jurisprudência equiparou aí os dois para não ter até discriminação. Bom, seguindo aqui, né, com relação ao responsável pelo pagamento ainda, temos essa tabelinha, né? Então, conforme a situação, ó, quando é parto normal, né, o parto, o nascimento de criança, essa pessoa é regido pelas regras seletistas, né, é uma empresa. Quando pedir 28 dias antes do parto, né, quem paga é a empresa. Quando é desempregado, vai lá do INSS, a partir do parto. Outras situações em que não é empregado também, né? Quando é adoção, quem paga é o INSS, a partir da guarda. No caso de aborto, se é empregado, a empresa vai continuar pagando, se não é empregado, é o INSS que vai pagar, né? São todas as hipóteses aqui que nós temos. Bom, com relação à duração do benefício, né? Aí sim, parto, né? Vamos pegar a situação mais comum aqui, que é o nascimento da pessoa, da criança. São 120 dias. Só que aí tem o detalhe, né? Vejam que essa conta não é do nascimento, é 28 dias antes. Então, o que acontece? 28 dias antes, aí o dia do parto, 29, né? Mais 91, né? Que vai dar os 120 dias aí, né? Então, nós temos que 28 dias pré-nascimento, o dia do nascimento conta mais um, e aí mais 91, que vai fechar os 120 dias. É possível estender isso daí? É possível numa única hipótese, que é a questão da mãe precisar mais tempo, né? Então, isso aí é extensível, só que é extensível uma semana antes, né? Uma semana antes de todo esse período, então, nós temos como regra 28 dias antes do nascimento. Então, por atestado médico, pode trazer uma semana antes, mais anterior ainda, né? Então, seria 35 dias antes do nascimento, mas aí depende do atestado médico, e uma semana depois desse período todo de 91 dias, né? Então, seria 91 mais 7, 98. Então, é possível estender por mais essas semanas, desde que haja uma declaração de um médico atestando que isso é necessário, né, que é necessário estender esse período. E depois disso, se a mulher não conseguir voltar ao trabalho por problemas de saúde, aí ela vai para o auxílio-doença, né? Então, o benefício deixa de ser o salário maternidade e ela passa para o auxílio-doença, né? Então, vejam que quando ela vai para o auxílio-doença, a gente vai ver isso na semana que vem, o auxílio-doença é todo aquele cálculo lá que vai reduzindo valores, né? Então, existe um impacto. A pessoa recebendo salário maternidade, de repente vai para o auxílio-doença, aquilo acaba sendo, né, uma redução significativa, né? Então, é possível estender, mas só nessas situações. Aí, no parto, né, do desempregado, o parto, trabalhadores que não sejam empregados, né, 120 dias, adoção 120 dias, aborto, né, veja, nos casos de aborto, nós temos 14 dias, a não ser que essa pessoa vá para o parto, né, e no parto haja, né, a morte da criança, enfim, ela nasce morta, né? Nesse caso, mantém-se os 120 dias, né? Então, o aborto é que são 14 dias aí. Então, nós temos esses prazos aí, conforme o tipo. Avançando, carência, né? Carência, aquilo que eu já antecipei para vocês, essas categorias, né?
O autônomo, né, o empresário e tudo mais, tem uma carência de 10 contribuições. Por que isso, né? É a mesma lógica do plano de saúde. Porque, né, se não tiver essa carência, né, é absolutamente fácil a pessoa descobrir que está grávida. Puxa vida, eu estou grávida, eu não vou poder trabalhar um período, deixa eu correr lá no INSS e começar a contribuir, né? Aí, teoricamente, teria direito. Então, quando não é empregado, né, existe essa carência de 10 contribuições, inclusive aqui o segurado especial, né? Quem é o segurado especial é o agricultor familiar, aí, né? Enfim, o pescador artesanal, só que vejam que aí não é mais contribuições, né? Porque a gente já falou isso 200 vezes, essa categoria, ela não contribui mensalmente, ela contribui por safra. E aí pode passar, né, meses sem contribuir. Então, ela tem que comprovar 10 meses de trabalho, não de contribuição, né? E aí, com relação aos empregados e trabalhadores avulsos, não tem carência, recebe aí integral, né? Então, basicamente, esse é o salário maternidade. Ele não vai para aquela ideia, né, que a gente sempre fala de cálculo, porque o valor é cheio, né, o valor do salário dessa pessoa. Então, esse é o salário maternidade, né? O salário maternidade, que é um benefício que temos aí né, para prestigiar a mãe gestante. Próximo slide já é o salário família. Então, vamos fazer aquela famosa pausa, né? A gente fazer a chamada e também abrir para dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida, ninguém tem dúvida, então deixa eu... Opa! Isabelle Professor, oi. só para avisar que eu não estou conseguindo iniciar minha câmera, mas eu estou aqui, tá? Ah, tá bom. Tudo bem. Obrigada. Fabiano também. Fabiano tá lá. Então, 1, 2, 3 e print screen. Pronto. Deixa eu só copiar e colar aqui. Já está registrado aqui. Mais uma semana. Penúltima. Pronto. Já salvei aqui. Rapidinho essa chamada. É uma dúvida, vocês fizeram prova da OAB? Alguém fez aí? Não? Sim. A Isabel fez. Tá muito difícil? Tá. Eu imagino, sempre tá, né? Caiu o previdenciário, eu não vi a prova. Professor, caiu. Eu lembrei muito de você, professor. Ixi, espero que bem. A matéria que estava na prova não estava muito diferente do que nós estudamos, do que nós vimos. O problema é que estava muito confuso. Eu li a questão, achava que tinha 2 ou 3 certas. Tipo assim, cheguei perto, mas acabava marcando, tipo, a errada, sabe? E analisava, e daí contava a questão do tempo, que a gente tinha que cronometrar o tempo, né? Porque tem um tempo para você terminar a prova. Elas eram extensas, eram enormes as questões para você ler. Sem contar que a letra era pequenininha, eu estava de máscara e o meu óculos embaçava toda hora. Foi uma tortura. Eu fiz 26 acertos. Não fui muito bem, não. Mas, para a primeira experiência, valeu. Vocês estão no 9º período ainda, 9º, 8º, né? Ainda... o que aconteceu, na verdade, é assim, a OAB, ela nunca foi tão fácil assim, mas cada vez ela vem ficando mais difícil. E essa prova específica, eu tenho a impressão que eles iam fazer mais difícil que o de costume, porque passou aí um bom tempo sem fazer prova, então tem um contingente gigantesco, né, fazendo essa prova. Mas eles judiaram, professor. Eu estava olhando os cursinhos, todo mundo indignado com essa FGV aí, que foi... Eu bati bem na trave, faltou 2 questões. Talvez anulem, né? Sempre tem a chance de anularem 1 ou 2, sempre existe. Sempre é bem comum anularem. Porque assim, claro que
existe todo o discurso teórico que precisa de um profissional qualificado e blá, 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 mas a gente sabe que a prova da ordem é a segunda fonte de arrecadação da OAB, né? Então são rios de dinheiro que vão para a OAB, e existe um certo corporativismo, enfim, que, por exemplo, a OAB é absolutamente contra a abertura de novos cursos de direito, né? Ela não aprova, não quer, fica mandando ofício para lá e para cá, e o MEC tem autorizado, né? Tem autorizado aí, inclusive o Leandrade, né? Vai abrir lá na Murici mais cursos de direito. E a OAB é contra isso. Então, aonde que a OAB consegue filtrar? Ela acaba conseguindo filtrar lá na prova, né? Lá na prova, e aí ela exige do aluno conhecimento muito, vamos dizer assim, muito profundo de questões que, na prática, a gente não usa, né? Então, assim, a segunda fase da OAB, tudo bem, eu acho que tem que ser profundo, porque você já direciona aquilo que você gosta. Agora, a primeira fase, né, eu vou dar o meu exemplo, né, eu não sei nada de criminal, não gosto e nunca estudei criminal, mas tinha que estudar porque tinha a prova da ordem, né, então, sabe, você tem que estudar, né, aquilo que você não suporta, mas enfim, né, isso faz... Sabe qual que foi o problema dessa prova também, professor? Eles perguntaram coisas que ainda é, tipo, muito discutidas na jurisprudência. Perguntou sobre omissão de médico, extraterritorialidade no direito penal, que o cara bateu na esposa em Portugal, e umas questões meio que não é cobrado normalmente. Assim. É aquilo, é para eliminar mesmo, né? É para não passar, né? Para não passar. O Daniel tinha erguido a mão, não sei se ele quer falar ainda, Daniel. Não, era só uma observação que eu tinha visto lá, que sobre as provas é 120, 118 mil pessoas e tal. Nessa foi 180. Porque represou, né? Acho que a última prova foi final do ano. E era represou, e fonte de inscrições, sabe? E trocas de data, então 180, e a prova realmente, olha, não. Ainda mais com o Covid, né? Aulas online, né? Aulas presenciais ajudam você melhor até se preparar. Aquilo, né? A pandemia afetou a vida de todo mundo, mas em especial, né? Principalmente vocês não, porque vocês vão estar se formando ainda, né? Mas tem muita gente que se formou e não consegue fazer a prova, né? E aí, isso tem um impacto financeiro muito grande, né? Você não pode trabalhar, não pode advogar, você fica travado, né? Então, é um problema. Bom, o Emerson fez lá 3 perguntas, vamos lá. Professor, se a mulher tiver o parto durante o gozo do auxílio-doença, na verdade, assim, Emerson, ela vai... o auxílio-doença é devido até um ponto, depois passa para o salário-maternidade, que é mais vantajoso, né? Então, é aquela coisa, uma gestação de risco, né? É bastante comum. Ela vai indo no auxílio-doença até nesses 28 dias antes do parto. Aí ela passa para o salário-maternidade, que é mais vantajoso. Se tiver reclusa, recebendo auxílio-reclusão, na verdade, assim, a mulher que está reclusa não recebe auxílio-reclusão, quem recebe é a família dela. Vai continuar recebendo, né, a família dela. Ela, né, reclusa, vai receber o salário-maternidade. Então, são vamos dizer assim, fatos geradores diferentes, né? E nesses casos, a mulher receberá o salário-maternidade. Porque, assim, se a mulher é presa, quem recebe auxílio-reclusão são os dependentes, né, e não ela. Então, enfim, são conceitos diferentes aí. Bom, vamos lá, então, vamos avançar. Deixa eu compartilhar a tela aqui, se não me esqueço. Vamos para o famoso salário-família. Salário-família é um outro benefício que, ao meu ver, né, não precisava ter, mas enfim, né, para quem não tem nada, ter um pouquinho faz diferença, né, mas, né, eu vejo que esse tipo de dinheiro aí que o governo paga a título de salário-família é algo absolutamente ineficaz, né, mas de qualquer maneira nós temos um salário-família
que é uma, vamos dizer assim, uma ajuda de custo que o governo dá, nesse caso específico, né, o INSS, em razão da existência de filho menor de 14 anos. Né? Então, basicamente, empregados de baixa renda. O que é um empregado de baixa renda para 2021? Aquele que ganha até R$ 1.503,25. Né? Isso é para o ano de 2000. Não é o Bolsa Família, tá, Karen? É outra coisa. Esse é salário família, é um benefício pago pela Previdência. Né? O Bolsa Família é um programa de assistência social, que não é pelo INSS, e o Bolsa Família é pago para famílias carentes. Né? Aqui a gente está falando um benefício previdenciário para pessoas que têm filhos menores. Né? Só que um dos requisitos para receber o salário família é ser considerado de baixa renda, que é R$ 1.503,25. Né? Então, pode acontecer, e é bem comum, que uma pessoa que recebe o Bolsa Família também receba o salário família. Né? Então, mas não são a mesma coisa. Basicamente, você precisa ser segurado, ganhar até R$ 1.503,25 e ter um filho até 14 anos. A não ser que o filho tenha deficiência, né, que aí vai ser pago a vida toda dessa pessoa. Né? Então, pessoa com deficiência permanente aí, não tem limite de idade, mas na prática é até 14 anos. Né? Então, 1.523 é para esse ano. Ano passado era 1.525. Né? Todo ano, o que é considerado baixa renda é atualizado, assim como o valor do benefício. Né? A gente já vai ver o valor do benefício, que é R$ 50. Né? 50. Bom, duas questões comuns. Né? Enteado também dá direito ao salário família, sim. Né? Enteado, né? Aquelas pessoas que você tem para a guarda, também dão direito, você também faz jus, desde que, né, tenha até 14 anos. E o pai e a mãe podem receber ao mesmo tempo salário família? Sim, né, desde que pai e mãe estejam trabalhando. Né? Então, pai e mãe trabalhando, e a remuneração de ambos, né, cada um ganhe menos de R$ 1.500, aí sim, cada um tem um fato gerador, vamos dizer assim. Né? Pai é um fato gerador de salário família, mãe é outro fato gerador de salário família, cada um recebe né? Cada um recebe 50 por filho, né? Por filho. Então, aí é um outro detalhe, né? O que a gente tem é que esse valor é pago em razão da existência de filho menor de 14 anos. Então, se você, né, tiver lá 10 filhos, você vai receber 500 por mês. Né? E aí, se pai e mãe for de baixa renda, ambos segurados, multiplica mais 500 aí, multiplica por 2. Né? Então, nós temos, aqui é 51,27, né? Então, nós temos aí essa matemática aqui, que pelas minhas contas, aqui, acho que agora está certo. Fui fazendo aqui essa escalinha, né? Deixa eu só corrigir ela aqui ao vivo, né? Senão fica errado. Deixa eu salvar aqui. Então, é aquilo, nós temos essa escala, né? 51,27 por filho. E aí é aquela coisa, né? R$ 51 ajuda, vai fazer ajuda para quem não tem nada, né? Mas na prática, hoje em dia, infelizmente, R$ 50 não vale mais nada, né? É uma sacolinha de mercado aí, R$ 50. Então, e olhe lá, né? Depende do que você compra. Então, esses R$ 51,27 é um auxílio, é uma ajuda. Até um tempo atrás, antes da reforma da Previdência, existia 2 valores diferentes para quem era, né, de baixa renda e para quem tinha uma renda média. Isso aí foi alterado, foi unificado aí para essa escala, todo mundo ganha 51,27. O que acontece é que, para você fazer jus ao recebimento, você sempre tem que comprovar que você matriculou a criança em escola. Né? Então, a cada 6 meses, você precisa comprovar que você mantém ela no ensino básico obrigatório. Claro, bebê não é obrigado, até 4 anos, criança não é obrigada a ir para a escola, então não precisa.
mas a partir do 4º ano é obrigatório, né, a matrícula da criança em escola, e a partir dali até os 14 anos, você é obrigado a apresentar a declaração de matrícula, né, cada 6 meses aí, ou para a empresa ou para o INSS, conforme for o caso, né? Por quê? Porque esse salário família, ele também é pago pela empresa, né? Então, é a empresa que paga, então, quem faz esse meio de campo entre empregado e INSS é sempre a empresa, e aí a empresa paga, e aí esses R$51, ele é compensado também lá com as contribuições previdenciárias, né? Então, quem vai pagar isso daí é a própria empresa, a não ser aí aquelas situações do trabalhador que não é empregado. Aí ele vai direto no INSS pedir esse benefício, né? Então, o salário família, ele não tem aí grandes discussões, né? Basicamente, é uma ajuda, né? Uma ajuda que se dá aí para pais, né, de baixa renda, enfim, né, para ter aí um benefício adicional que, né, eu repito, eu não vejo muito sentido. Talvez poderiam melhorar o Bolsa Família e aí eliminar esse salário família. Mas, enfim, está lá, está previsto constitucionalmente, e aí tem que ser pago. Está sendo pago e, de certa maneira, né, ajuda um pouco o pessoal. Deixa eu ver se tem mais slide. Não tem mais slide. Já chegamos no último aqui. Então, não sei se tiver alguma dúvida, né? O salário família, ele é curtinho mesmo, não tem lá grandes discussões, até porque é R$51,27. Eu vou ser bem sincero que não lembro de ter visto discussão judicial disso, né? Porque é um valor que não é tão considerável, e aí a gente fica pensando no próprio advogado, né? Vamos imaginar que chega alguém, doutor, eu quero discutir meu salário família, né? Aí você começa a fazer matemática lá, bom, ele vai ter direito a R$1.200. Quanto que você vai cobrar dessa pessoa, né? Então, você acaba trabalhando, né, não digo de graça, né, mas você ganha muito pouco. Então, essas questões são raramente judicializadas. Isaías ergueu a mão, é isso? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Professor, uma dúvida aqui. Esse salário família sempre foi uma miséria, né? Foi coisa muito barata demais. Sempre foi, era 30 e 40, agora unificaram para 51. Quando surgiu esse salário família, qual era a intenção realmente de quem fez esse projeto, essa lei? Era tão pouco assim? Na verdade, a intenção em si, o projeto de lei, eu precisaria ir atrás, né? Não vou saber dizer da época, né? Mas a tese, né? A teoria por trás dele é uma ajuda de custo para as famílias que têm crianças, né? Então, só que essa miséria, né? Esse valorzinho que é o grande problema, né? Essa ajuda porque a teoria, né? Ajudar a família que tem criança, eu acho extremamente válido, porque criança precisa de remédio, precisa de leite, precisa comer, né? Agora, nesse valor que realmente é irrisório, né? Comprar doce, comprar bola, né? Enfim, tudo isso. Mas, de qualquer maneira, assim, nesse valor é um benefício que se torna irrelevante, né? É um benefício que está ali, está previsto, tem uma boa teoria, mas nesse valor até é uma boa pergunta, né? Vou dar uma pesquisada aí para ver. Porque, né, historicamente é um valor tão baixo. Né? Eu imagino que se você levar isso ao conhecimento de um país de primeiro mundo, dizendo, olha, lá no Brasil, o salário família que colocam é R$50, ou seja, menos de $10. É vergonhoso. Se você não for entendo pensar nem por que tem. Se você for pensar que, né, vamos pegar como parâmetro Estados Unidos, né? Estados Unidos, o McDonald's custa $20, né? $15, mais ou menos, né? Então, o salário família não dá para comprar o McDonald's. E detalhe, né? McDonald's nos Estados Unidos é para a população de baixa renda.
Aqui no Brasil, que é o pessoal da grana que vai lá, né? Mas nos Estados Unidos é o... Como é que eu posso dizer? É o... Né, não querendo ser pejorativo, mas é o mendigo que pega um troquinho lá na rua e vai comer no McDonald's, né? Aqui não, aqui é classe média e agora, né, é classe alta, igual adora McDonald's. Então, veja, né, é uma inversão de valores muito grande, né? Aí até o Emerson coloca, aí não seria para alfabetização, né? Na verdade, a alfabetização, o Estado já tem toda a linha de educação gratuita, programa de merenda, né? Então, a educação é concedida, mas por outro braço do Estado, né? Que é a educação básica obrigatória para todos. Mas, claro, né? Eu acredito que na época que fizeram essa ajuda aí, da Bolsa Família, era para... Na época ela fazia diferença, por causa do salário, devia ser muito baixo também. Eu realmente preciso ver esse histórico, né? Esse histórico do quando foi criado, né? Qual era o propósito disso, que realmente... Eu acho que ainda é da época do Getúlio Vargas, professor. Eu não vou ficar pesquisando aqui ao vivo, porque fica chato, mas enfim, eu dou uma olhadinha para a aula que vem, eu começo a aula que vem falando disso. Professor, eu tenho um saber um pouco empírico em relação a essa questão do salário família, mas parece que foi na época do Getúlio Vargas, porque eles tinham uma expectativa que tinha que dar um subsídio para estimular as famílias a continuar tendo filhos, para que eles tinham tipo um estudo, uma estimativa, que se não tivesse, se não gerasse família, se não tivesse filhos, não teria mão de obra. Não tendo mão de obra, o sistema iria ficar, sucumbir. Então, foi feito esse salário família para estimular as famílias a terem filhos. Pelo menos foi isso. Aí depois também colocaram a questão de que para que... aquilo que o Emerson falou, para que mantesse essas crianças na escola, isso já veio para a década de 78, acho que 82, que também eles anexaram a questão de comprovar que essa criança estava estudando. E a Bolsa Família, ela é recente, a Bolsa Família foi na época do Fernando Henrique, que veio a Bolsa Família, para complementar, porque o salário família é uma miséria. Pelo menos foi isso que eu tenho assim em mente. Agora, da onde eu peguei, eu não lembro. Esse é o ponto, né? Por isso que eu digo, eu vou dar uma estudada com um pouquinho mais de calma, porque enquanto você foi falando, eu joguei aqui no Google, aí é aquela coisa da fonte, né? Eu tenho duas respostas para a mesma pergunta. Um diz que foi em 63, pelo presidente João Goulart, e aí o Wikipédia fala que foi instituído na década de 30. Então, assim, esse é o problema da internet, né? Você joga qualquer coisa lá, ele traz um monte de porcaria. Então, eu vou dar uma filtrada nisso, vou dar uma olhada qual é o correto, aí na próxima aula a gente traz. O Fabiano colocou, é a primeira resposta que tem, aí você olha logo abaixo, tem o Wikipédia falando que... E aí, aquilo que eu falei lá, para ajudar um pouco na remuneração do salário. O intuito... A teoria é boa, né? Agora, na prática, é irrisório, né? É irrelevante. Mas, beleza, pessoal, deixa eu parar a apresentação aqui. Então, basicamente, essa aula de hoje, né? Esses dois benefícios. Aí, semana que vem, a gente fecha os benefícios auxílio-doença e auxílio-acidente, que não são a mesma coisa, né? São duas coisas diferentes, mas aí a gente vê tudo isso na semana que vem. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a paciência de vocês, né? Vamos se agasalhar bem aí, que tá frio, né? A de Laurinda tá lá já pronta para ir para a cama, né? Bem quentinha, é isso aí, tá todo mundo bem agasalhado. Então, vamos lá, porque é mais uma noite que promete. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí e semana que vem a gente continua, tá bom? Grande abraço. Obrigado. Obrigado, professor.